Olá, pessoal, estamos em mais um episódio do nosso Podpack. Agora na segunda temporada, começamos aí fortemente em 2023 e agora estamos com novos convidados, novos temas e trazendo aqui muita informação para vocês, certo? O ano passado a gente fez uma compilação de todos os episódios do ano passado para ver o que é que tinha dado mais engajamento, o que é que tinha dado mais envolvimento com as pessoas. E esse tema que a gente está trazendo hoje para a abertura da segunda temporada foi, assim, unânime, vencedor máximo no tema que a gente trouxe do ano passado, que tem a ver com direito imobiliário, né? A gente já parte do princípio das dúvidas, até das próprias palavras do dia a dia, que são palavras que não são comuns a todas as pessoas. É uma coisa muito específica do mercado imobiliário. Então, já para começar, trouxe Guilherme Cunha, que o nome de Guilherme passa aqui todos os dias na Pernambuco Consultora. Falou de contrato de negócios imobiliários, cita-se o nome de Guilherme aqui na nossa empresa. Uma pessoa muito informada nesse tema. Nós abrimos também a caixinha minha do Instagram. Veio um monte de dúvida, pessoal, sobre esse tema. A gente fez episódio com o Sandro. Sandro ajudou bastante nesse tipo, né, de informação. E agora a gente está com Guilherme para agregar mais ainda essas dúvidas que a gente percebeu que vocês ainda têm. Então, Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado. E espero que a gente converse e possa acrescentar aí à turma informação sobre esse tema. Que eu sinto, sabe, Guilherme, que às vezes a pessoa compra um apartamento, às vezes nem lê o contrato, né? Às vezes nem se informa do que está envolvido, as coisas que são inerentes à compra do imóvel. E muitas vezes, na hora que vai financiar, na hora que vai escriturar, na hora que vai, né, ou quitar, ou o que é que seja, surgem diversas dúvidas, né, diversas que para você talvez seja a coisa mais comum, né, da vida. Mas, inclusive, para a gente fazer o roteiro de hoje, a gente conversou com Pedro, que trabalha na nossa área de registro. Porque a gente percebe, sabe, Guilherme, que os clientes ficam meio brabos, assim. Parece que, né, parece que a empresa não está fazendo um serviço bem feito, não está informando. Você pediu isso e agora já mudou, já quer mais isso, você, né, falou essa palavra e eu nunca ouvi falar essa palavra e já quer mais isso. Então, é um tema que faz parte do dia a dia do brasileiro, mas é um tema que as pessoas têm pouco conhecimento e informação de qualidade sobre esse tema, né, que está muito ligado a essa questão de direito imobiliário e também ligado muito a essa questão cartorial, né, essa questão assim de dúvidas que as pessoas, como a gente estava falando aqui antes, vai muito para cartório para fazer muitas vezes as coisas civis, né, é um casamento, é um reconhecimento de firma, mas ninguém compra apartamento todo dia. Então, não está com esse vínculo, né, cartorial de registro. Familiarizado, né, digamos familiarizado. Assim, né? Então, às vezes, palavras para a gente é muito simples, mas para a turma não é. Então, muito obrigado por doar seu tempo, sua inteligência e seu vasto conhecimento sobre o tema, certo? Então, vamos começar com relação ao habite, certo? Essa palavra habite, ela é bem conhecida, não é uma palavra difícil, né? Mas as pessoas têm dificuldade de entender a diferença entre habite e habite averbado. Inclusive, é importante, pessoal, ficar atento até no contrato, porque tem prazos de pagamento, prazo de quitação, que tem escrito lá, 60 dias após habite, é um prazo. 60 dias após habite é averbado. É outro prazo. Completamente diferente. E as pessoas, às vezes, não entendem a diferença, né? Então, vamos começar por aí. O que é um habite e o que é um habite averbado? Tá, vamos lá. O habite, o próprio nome, assim, já dá uma ideia do que é ele, que é se habite. Ou seja, o imóvel está pronto para ser habitado. Né? O poder público, vamos dizer, o município, ele está atestando de que aquele projeto que foi aprovado, ele foi regularmente construído e um fiscal do município, ao final da obra, foi lá, fez as medições e expediu o habite. Disse, ó, o bem está construído,
da forma como foi aprovado e pode ser habitado. Então, daí o município vem e faz a expedição do habite, que é a expedição desse documento dizendo que ele está legalmente construído e que ele está habitado. Ele está construído de acordo com o que foi aprovado. Isso, de acordo com o que foi aprovado. E com isso ele permite que seja habitado. Isso, né? Não tem, vamos dizer, não vai, é um imóvel que ele foi construído seguindo os padrões técnicos, tem risco de desabamento, né? Seguiu tudo que a legislação determina, assim. E o habite-se averbado é quando você pega este documento e leva para o cartório de registro de imóveis e faz essa comunicação na matrícula daquela fração ideal de terreno. Lá atrás, lá né? atrás, Lá que atrás. foi aberta quando se fez o registro memorial de incorporação, com a comunicação da convenção de condomínio, que é um outro ponto que também pode ser objeto de dúvida que a gente pode vir a comentar. Então, nessa matrícula é levado a efeito a averbação desse habite e vai atestar de que o imóvel já foi... o habite já foi expedido pelo município, porque ele está regularizado e está dando agora publicidade erga omnes, né, para todos, lá no cartório de imóveis, que é o único que vai poder atestar a documentação relacionada àquela Pode imóvel, acontecer, né? de um habite não ser averbado? Ter a questão de habitação, ok, mas o cartório, por alguma razão, não... Vamos lá. Antigamente, o habite não era averbado em algumas hipóteses. Quando não se tinha um recolhimento, se você não tinha certidão, né, de regularidade da obra, se aquela questão de que os impostos foram recolhidos, né, do INSS, da construção, do INSS, da Receita Federal, enfim, você precisava levar o habite junto com essa certidão. Hoje em dia, a legislação, que foi dito, existem os meios ordinários de cobrança e não pode o poder público exigir, vamos dizer, da construtora que Durante a obra já foi cobrada aquela questão. Já foi cobrado se está devendo que a União vá atrás e execute. Mas não pode condicionar a averbação de um habite para deixar a construção perfeita e acabada e acabar prejudicando o direito de terceiros. Então, se o imóvel está com o habite expedido e aquele habite está atendendo com o que foi feito no memorial de incorporação, ele vai ser registrado. Se tiver alguma divergência de área, que às vezes tem uma diferença, pode ter tido uma alteração durante a obra de um projeto, e se essa alteração durante a obra do projeto não tiver sido comunicado na matrícula, ter feito alguma alteração, né, informado ao registro de imóveis, pode dar essa divergência. Se o fiscal foi lá e detectou alguma coisa, não vai nem para o cartório, porque ele não expediu o habite. Ele não vai expedir. Né? Então, não chegaria nem lá no cartório, porque você não tem o habite. Então, seria que eu acho que, de repente, a garantia que será averbado é a fiscalização naquele momento. Vamos lá. Se o habite tiver sido expedido de acordo... o habite, quando ele... Perdão, vou voltar. O meu raciocínio. O habite, se ele é expedido ao final da obra, ele está atestando que que está construído de acordo com os projetos. Se quando foi feito o memorial de incorporação, foi feito daquele projeto final da obra, se não houve uma alteração durante a construção, que isso é possível. Sim, é verdade. Aí se tiver essa alteração e essa alteração não tiver lá no cartório, precisa fazer essa correção no RGI, no registro de imóveis. Não, porque não é só na prefeitura, tem que ir lá no Aí tem que fazer a divisão, né? Fazer talvez uma alteração, uma ratificação para fazer uma alteração da divisão, das frações ideais com correspondência às unidades para ver. Vamos fazer a seguinte hipótese. Vamos dizer que um terreno vai ser edificado 220 apartamentos. Aí foi feito esse projeto, foi feito o memorial de incorporação com base nesse projeto, e no decorrer da obra, vamos dizer, veio uma legislação que beneficiou e permitiu ali construir 225 unidades. No meio da, né, no meio da obra. Se for expedido o habite das 225 ao final, mas não fez essa atualização lá na matrícula, é a única hipótese atual, vamos dizer assim, de não se poder ser averbado o habite, que não estaria a informação convergindo do que está no cartório e do que a prefeitura atestou ao final. Elas precisam estar convergindo, só se tiver isso. Então, é por isso que seria a próxima pergunta que a gente estava falando antes sobre a questão do financiamento, né? Eu percebo, de repente, o banco que está financiando a obra, ele faz sem a averbação. Faz porque ele é o agente financeiro da obra, né? Ele faz a medição da construção e vai liberando os recursos da construção. Ele já está acompanhando durante a construção. Aí a hipótese que é financiado é imóvel adquirido na planta, né, ou em construção, adquirido da construtora, assim, e aí o banco financia dessa forma. Isso, eu entendo que o outro banco vai exigir a averbação, porque como é que ele vai saber que ele está financiando um apartamento que foi garantido, que foi construído de acordo com o projeto aprovado? Por isso que ele exige a averbação. Quando a construção está averbada, concluída, que tem o habite, aí
Para se fazer o financiamento, tem que estar com ele averbado. Que aí vai atestar de que o imóvel está 100% regularizado, né? Porque quando você pega, vamos dizer, a construtora está pensando num projeto, ela escolhe um terreno, ela faz o projeto, faz o memorial de incorporação, ela registra o memorial de incorporação. Com isso, ela tem, vamos dizer assim, a legitimidade para efetivamente tá vendendo, né? Tanto é que nas vinculações das propagandas você tem que colocar o registro, o memorial, isso tudo. Isso. Aí, alguns casos se faz também o registro do patrimônio de afetação, que é uma figura jurídica que foi criada para blindar o patrimônio da incorporação, vamos dizer ali, do terreno e das ascensões objeto daquela incorporação. Veja só, patrimônio da afetação, é tudo interligado. Patrimônio da afetação é o que é. Eu fiz um vídeo, acho que semana passada, retrasada, sobre patrimônio de afetação e bombou no Instagram, porque é como se fosse assim, obrigada, Mariana, por informar, porque se fala muito isso hoje em dia, mas as pessoas não falam. Ele surgiu principalmente depois do escândalo da Incogo. Lembra que misturava as contas todas, né? Que eram as contas tudo misturado. Aí você faz um memorial de incorporação e faz um requerimento na qualidade de incorporador pedindo para apartar esse patrimônio, que seria o terreno e as ascensões que vão ser erguidas naquele terreno, que são objeto da incorporação, do patrimônio do incorporador. Com isso, é uma blindagem patrimonial. Não há uma confusão patrimonial entre o patrimônio do incorporador e o patrimônio a obra, digamos assim. A receita. Vamos dizer, caso o incorporador viesse ter algum problema, aquela obra estaria blindada em relação a, vamos dizer assim, algum problema que viesse a ocorrer com o incorporador. Então, por isso que é tão importante, de fato, ter, e a lei determina que seja feita assim, que a comercialização de imóveis esteja feita com o memorial de incorporação registrado. Né? Essa questão da averbação com relação, só voltando ao banco, por que é importante isso? O que é que eu vejo com os clientes quando chega na hora de receber que vai financiar? Aí imagine que a obra foi financiada pelo Bradesco, certo? E o que acontece? Muitas vezes o banco, com 80% da obra, já libera para financiar, porque não exige nem a BITS, quanto mais a BITS averbada, porque já está fazendo aquela parte da medição. Certo. E quando a gente entrega, os clientes que tiraram financiamento, como exemplo, o Bradesco, né, que foi que financiou, recebem antes. Aí o cliente fica indignado, porque eu quero fazer com a Caixa, E o que fez o pagamento à vista com recursos próprios também, que não consegue. Que também não consegue averbar, tem que esperar também. Na verdade, até dá para fazer. Na verdade, até dá para fazer o de recursos próprios, mas com a seguinte condição: você não vai fazer um contrato de venda do apartamento. Você vai fazer da fração ideal. Porque como o memorial de incorporação ele vai estar registrado e vão ter alienações lá que vão caracterizar a concretização da incorporação. Isso. Ou se a construtora tiver feito a prova da concretização da incorporação, existem uns requisitos legais que acho que não vale a pena trazer, que vai confundir mais. Mas estando concretizada a incorporação, você pode dar o título aquisitivo definitivo mediante a fração. Ou ter que esperar a averbação para sair a unidade. O ideal é sempre esperar a averbação, porque você vai ter certeza de que o bem foi construído daquela forma. Isso, e o cliente fica danado. Por que eu quero fazer... Né? Imagine que um banco tem uma taxa melhor do que o outro. E tem que esperar, não tem o que fazer. Vai ter quem vai receber antes, porque o banco não exige, e quem for fazer depois tem que esperar essa averbação. E às vezes o cliente não entende por que um banco faz. Por isso que é bom a gente falar essa questão da averbação. E é uma escolha do cliente. Eu quero esperar para tirar uma taxa melhor, né? É verdade. E assim, quando ele está efetivada a averbação na matrícula, o imóvel está 100% regularizado. Não há nenhuma pendência, né? Porque a regularização, ela tanto dá no município, né, de ilidade, né? O município ele vai dar atestado de que a obra foi concluída direitinho e vai dar o ABITS. E o cartório tem um papel também, que ele vai fiscalizar o memorial de incorporação, se foi atendido os requisitos legais, entendeu? O cartório não é um mero arquivador de documentação, não. Ele meio que ele fiscaliza um pouco da legislação, ele dá uma segurança também, é o que está sendo feito. Olha aí, vamos ajudar essa turma a se informar. Essa aqui, acho que é Master Blaster de dúvida do pessoal com relação à taxa de marinha. Então, vamos lá. O que é terreno de marinha? Vamos lá. Vou tentar falar de uma forma mais coloquial aqui, tá, Mariana? Terreno de marinha, a grosso modo, são imóveis que são de propriedade da União. Né? Para a gente falar de terreno de marinha, a gente precisa falar de propriedade e domínio. Então, o domínio e a propriedade ele vai se dividir em indireto e o útil. O útil é o direito de gozar, usar e fruir do bem.
E o domínio indireto é o de você poder dispor do bem. E a propriedade plena ou domínio pleno é a conjunção de todos esses. Que ainda tem, isso aí estaria inserido na questão de aforado. Antes disso ainda. Antes disso ainda, né? De ser aforado. Então vamos lá. Ou ocupado. Quem é proprietário, o que é que o proprietário pode fazer? Eu posso usar, gozar, fruir e dispor do bem. Só quem pode dispor é o proprietário. Então, quando o imóvel ele é de marinha, existem dois regimes. Existe o regime de aforamento, em que a União ela concede o domínio útil, né? Ela é o senhorio do imóvel e concede o domínio útil à pessoa, mediante o pagamento de uma taxa anual, que seria o foro. E o laudêmio é a indenização que essa pessoa paga à União toda vez que vai comercializar o bem, por ela não exercer o direito de propriedade plena dela. Então a União faz, vamos dizer, Mariana, vou te conceder o direito de usar, gozar e fruir desse bem, mas o direito de disposição ainda é meu. Certo. Então eu vou fazer com você uma figura jurídica que a gente chama de enfiteuse, que de 2002 para cá só podem ser as públicas, mas se permaneceu as constituídas antes de 2002, né, antes do Código Civil atual. De 2002 para cá, que é o Código Civil atual, você não pode constituir novas enfiteuses entre particulares, mas entre poder público ainda é possível disso. Então vamos lá. Eu poderia dizer, Guilherme, para tentar ficar mais claro para a turma, eu poderia dizer que terreno de marinha, ele é da marinha, é da União, mas ele me dá o direito ou ele me dá a oportunidade, sei lá, de usufruir daquele bem. Eu vou tentar explicar de uma forma mais coloquial. Vamos lá. Primeiro que da Marinha, não é de Marinha, das Forças Armadas, isso, tá? Né? Não tem nada a ver com isso. Mas até isso. aquela história da bala do canhão 1831, 33 metros, não tem nada a ver com isso. É da Marinha, que isso é da União. União Brasil, digamos assim, governo federal. Tá? Então, o imóvel é de propriedade da União. Existem dois regimes. Existe o regime de aforamento, em que a União concede o domínio útil do bem, certo, onde a pessoa pode usar, fruir e gozar do bem, mas não pode expor para vender, precisa da autorização certo. Da União, por isso que paga o laudêmio. E o de ocupação, em que a pessoa tem só o direito de ocupar, não tem nenhum domínio útil daquilo. Isso é um regime que é mais frágil, a pessoa só tem direito pelo que está efetivamente construído lá. Digamos, você tem um terreno que é de ocupação, você não tem nenhuma benfeitoria ali feita e a União pede de volta para você, você não recebe indenização de nada. Por alguma razão, eu quero de volta esse terreno. O município diz que tem interesse, a União faz um convênio, o município pega, desapropria aquele imóvel e a pessoa não recebe nada. Se tem domínio útil, ainda é indenizado do domínio útil. Caso não tenha benfeitoria, né? Então, assim, o terreno de marinha, eles são imóveis de propriedade da União, em que a União, ela, falar numa linguagem coloquial, não é isso, mas para ficar claro entender, aluga, mediante pagamento do foro, quando é regime de aforamento, ou de taxa de ocupação, quando é o regime de ocupação, anualmente essa taxa. A pessoa paga essa taxa de ocupação ou paga e só vai pagar o laudêmio, na verdade, quando só na transação. A grosso modo, o laudêmio seria, vamos dizer, incide como incide o ITBI, que é nos atos de venda. De venda e... Mas, nos atos de venda, né, que o laudêmio só incide ato oneroso, ato gratuito, o laudêmio não incide. E as taxas de ocupação e o foro é como se fosse o IPTU, todo ano se paga. Só que você paga a marinha. E ainda tem, para dificultar ainda mais, ainda tem terreno que é parte aforado e parte ocupado. Regime misto. Regime misto. Paga as duas coisas. Você paga foro, paga ocupação, e o laudêmio existe por dois, né? Isso. Mas termina aqui. Qual vai ser a regra para a escrituração, para a regularização. Isso, para a regularização. O terreno vai ser, tipo, como você disse, alugado, não, mas você disse ele é parte, vamos dizer, porque a gente construiu, o terreno é misto, nós construímos um empreendimento e aquele terreno, ele é parte aforado e parte ocupado. O que tem que ter muito cuidado com a regularização de terrenos de marinha é porque quando você faz a transferência, há um momento em que é obrigatória a comunicação ao patrimônio da União. Caso não faça essa comunicação, vai incidir multa. E essa multa, aí são dois fatos geradores. Vamos lá. Quando o regime é aforado ou misto, aí vai contar da data são 60 dias da data do registro da escritura pública ou do contrato de financiamento bancário com força de escritura pública na matrícula. Aí tem 60 dias para fazer essa comunicação. E se for ocupação, é da data do contrato. Aí tem que ter mais atenção ainda. Não espera o registro. É da data em que foi lavrada a escritura pública ou da data em que consta lá do contrato de financiamento, em que foi emitido o contrato.
Porque a Marinha precisa saber que aquele laudêmio foi pago. Isso, que houve Que a ela troca, houve a né? indenização e ela vai cadastrar lá e vai dizer, ó, quem agora está responsável lá, que tem que me pagar o foro ou a taxa de ocupação anualmente, não é mais fulano, é Beltrano. Se esquecer de fazer isso, incide uma multa, aí tem uns percentuais que são pagos lá, tem na definição, eu acho que consegue acessar essas informações no próprio site do SPU. E engraçado que eu já vi, a gente aqui, né, olhando terrenos e tal, eu já vi terrenos que em uma rua ele é, né, de Marinha e na rua seguinte, no mesmo bairro, não é mais. E às vezes não é mais, ou foi deixado de ser, ou nunca foi. E aí as pessoas ficam achando que é só porque é perto da praia, né? Só porque... Mas como tem terreno de Marinha em Casa Forte. Porque a gente né? Recife é uma cidade toda cortada por rios, né? Então a gente tem muito aterro. E ela pega a pré-mar de 1831. Vê mesmo. Vai defender uma história dessa. Entendeu? Então, assim, aí pega os rios que são navegáveis daquela época e tal, e você acaba tendo imóveis que não tem, você não vê rio atualmente ali, você não vê, não está perto do mar. Pode até ter sido aterrado. E ele está dentro dessa área de marinha, né? Isso. Que é da União, que é mas da que União. não necessariamente... O de Marinha não é Marinha Forças Armadas, é da União, entendeu? Isso. A Espero a gente ter ajudado, eu acho que ajudou, né? E outra coisa também, não tem muito o que fazer. Se a pessoa quer comprar um apartamento e aquele terreno é de Marinha, eu não vou comprar porque esse terreno é aforado de Marinha. Esse empreendimento está num terreno... Vai terminar que a pessoa não vai comprar nada, assim, né? O que quer. Não, principalmente em Recife, que como Recife é uma cidade que foi cortada por vários rios, tiveram vários aterros, nós somos praticamente as 3 ilhas, se olhar assim, eu não me recordo ao certo, não. E a gente teve vários aterros, né? Então, boa parte da... Boa Viagem, né? Boa Viagem praticamente é toda, né? Você tem ali... Algumas exceções a Beira-Mar, que é engraçado, mas tem. Tem isso que... Poxa, a Beira-Mar não é de Marinha, aí... Pra dentro lá é de Marinha, enfim, mas espero que a gente explique. São 33 metros desses rios, né, que pega essa cartografia de rio. Existe, se a pessoa entrar, Guilherme, na internet, existe alguma coisa que a pessoa vai ver uma coisa delimitada dos terrenos que estão de Marinha, dentro? Não, né? Não. De Marinha você não consegue pegar, não. Através sempre lá tem que ir no SPU e solicitar a certidão. Tirar a certidão para saber. Não existe uma coisa achurada. Eu nunca vi isso, né? Estou pensando nisso agora. E a questão é que o que é que acontece? Eles atualizam e eles fazem uma coisa que eles atualizam sem notificar, porque é obrigado a notificar, entendeu? É verdade. Eles atualizam pré-mar. Para atualizar e deixar de ser ou ser, né? Ou virar e a pessoa não está sabendo. Vamos lá. Primeiro, a gente está falando aqui com relação a um cliente, né? Como se a gente estivesse perguntando como se fosse um cliente. Eu comprei um imóvel e preciso registrá-lo. Quais são os passos e as taxas que terei que pagar e quais são os documentos necessários? Meu Deus, são muitas perguntas. Vamos lá. E uma só, mas vamos lá para esse passo. Então, próximos passos para registrar. Comprei um imóvel com recursos próprios. O que é que eu preciso fazer? Precisa pegar a carta de quitação, né? Eu tá com a promessa, se foi à vista, a promessa está quitada. Aí dá entrada no município para tirar um imposto. Cada município tem seu regramento próprio. E às vezes a pessoa pode ir só com a sua minuta, né? Eu vejo o cliente com a minuta. Pode, com a minuta. Mas o que é que acontece? Cada município, o ITBI é o imposto que ele, vamos dizer, a Constituição, ela atribui a competência de cobrança aos municípios, isso. Então está lá acho que artigo 156 da Constituição. Então, cada município tem seu regramento próprio disso. Tanto é que as alíquotas variam de município para município. Por exemplo, em Recife você tem uma alíquota hoje de 3%. Foi majorada há um certo tempo já para 3%, mas ela concede algumas reduções de alíquota para algumas hipóteses. Por exemplo, o contrato à vista, com pagamento ou pagamento inferior a um ano. Tem um prazo X da data do contrato. Que chegar aos 3 daqui. Isso. Aí se o contrato for parcelado superior a um ano, já aumenta o prazo. Então tem várias regrazinhas, né, que tem, por isso que é sempre importante você estar bem assessorado e procurar estar bem assessorado nisso. Que faz diferença, né? Você pagar 2, 3, 4 faz muita diferença. Você vai deixar para a gente pagar 5 mil TBI e pagar 2.500. Porque se for de 3, você paga 1,8. É quase 50% de desconto, né? Então é importante isso. Então,
O que aí precisa fazer? Você vai precisar pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão, né, Intervivo, né, sobre bens imóveis, que é de competência dos municípios, e cada município tem o seu regramento próprio. Isso. Com o ITBI, a certidão de propriedade do cartório de imóveis e negativa de ônus, você expedida menos de 30 dias. Se for terreno próprio, você vai no cartório de sua escolha, fala com o seu escrevente, com o tabelião, quem for, ele vai fazer sua escritura. Esses são os documentos, vamos dizer assim, essenciais e que não podem ser dispensados. Quais são? O ITBI e a certidão de propriedade, se for um imóvel de terreno próprio. Tá? E tiver constando na certidão de propriedade que ele é terreno próprio. Se não constar que é terreno próprio, já tem que perguntar no SPU e tirar uma certidão. Isso, acrescenta um documento. E existem documentos que podem ser dispensados. Por exemplo, a negativa de débito de IPTU, declaração de quitação de condomínio. Vamos lá, vamos para o caso, por exemplo, da Pernambuco. Se o cliente comprou um apartamento em construção, certo? E chegou nas chaves, ele não tirou financiamento, ele quitou com recursos próprios. Tá. E aí, é até uma coisa assim que eu acho que está aqui no roteiro, Guilherme, que eu vejo que muitos clientes não dão atenção a isso. O cliente quita, acha que está resolvido, que porque quitou. Precisa registrar, né? Que o apartamento já é dele, né? Que é dele, vamos dizer, financeiramente é dele, mas ele não tem a propriedade, né? do imóvel. E às vezes o cliente não faz o registro, não vai para cartório, não faz escritura, não passa para o nome dele, fica em nome ainda da empresa, e só porque ele quitou, acha que está em nome, já está resolvido essa questão. Então, sendo em construção quitado, ele pega a minuta dele, a declaração de quitação de vocês, que o prazo aí vai contar da expedição do habite. Isso. Aí o habite volta e como ele é importante, aí você tem um benefício de tirar a partir da data da expedição do habite em Recife, a gente falando de Recife, isso, e vai ter uma redução da alíquota de 3% para 1,8%, né? Então, minha gente, pelo amor de Deus, quando quitar, pega esse habite e corre para poder ter essa esse redução benefício. Faz diferença porque às vezes a pessoa não se esforça tanto para pagar, eu até entendo que se esforça a pagar o imóvel, mas tem que fazer a conta financeira que na quitação tem que ter a soma da parte dos impostos. Não tem como fugir disso, né? Imposto é imposto, a gente tem que pagar. Então, às vezes o cliente faz um esforço, né, para poder quitar, mas não bota nesse esforço, digamos assim, essa programação financeira. E é importante registrar, né? Primeiro porque a lei diz que só é proprietário quem está na matrícula do bem. Não é nem só fazer a escritura. Tem que fazer a escritura e levar a escritura a registro. E registrar. Né? A escritura já é uma segurança, mas não é. Só está pronto e acabado quando se faz o registro no cartório de imóveis. E assim, se a pessoa não faz isso... Fica em nome da empresa, né? Está em nome da empresa. Está em nome da empresa. Se a empresa, da empresa, né? Se a empresa depois fechar, tiver algum problema, isso. Se a pessoa falecer depois, vai ter que fazer... Vai entrar no inventário da pessoa para depois para fazer. Nem faz mais a definitiva disso. Vai ter que esperar fazer o inventário. Vai registrar só aquela promessa. Aí tem que ver se a promessa atende os requisitos legais, está com o memorando de corporação registrado direitinho para comprar. Verdade. Eu vejo clientes dizendo, não, é Pernambuco Consultora, eu tenho 57 anos, não vai dar nenhum problema não. Aqui, quando eu for pensar, quando eu tiver recurso, eu faço. E não é assim. Né? Tem que fazer o registro. Se às vezes a pessoa compra móveis, compra não sei o quê. Até porque existem obrigações acessórias da propriedade que são pagamento do IPTU, né? do foro, né? Acaba gerando problema, vamos dizer, para o próprio construtor disso, né? Que pode depois ter dever de indenizar junto a vocês. Porque já aconteceu muito de imóveis antigos, quando a gente vê, não paga a taxa. Aí vocês têm problema na Receita Federal, não sai CND. Exatamente. Já aconteceu com isso assim. De empreendimentos mais antigos. Quando a gente vai ver, o cliente parou de pagar, não pagou IPTU, não pagou não sei quando, vai ver coisas antigas. A execução fiscal vem protesto, é verdade. Causa uma dor de cabeça para vocês, né? Pra gente, e o cliente acha que está fazendo uma coisa porque não está pagando, que está sendo bom, mas não está entendendo o quão o risco é para ele posteriormente, né? Até para casa de falência. E para deixar regularizadinho para a família dele, né? Depois senão vai deixar um pepino depois para ser resolvido. É, a pessoa pensa que deixa para lá. Mas é importantíssimo essa parte de registrar. Outra dúvida também, que nem está aqui, mas quando a pessoa faz um financiamento, uma coisa também que a gente explica,
é que aquele contrato de financiamento já tem poder de escritura. Isso. O contrato, né, de financiamento bancário, né, dentro do sistema financeiro de habitação, ou não necessariamente dentro do sistema financeiro de habitação, mas os financiamentos bancários têm força de escritura pública, mas eles são obrigatórios a ser levados a registro. Se não for levado a registro, o banco não libera o recurso para o vendedor, né, para a construtora que está vendendo. Acho que ele pode até cancelar, ele bota um prazo, né? E cancela o contrato. O contrato é desfeito, né? Porque ele tem aquele prazo para fazer isso. No próprio contrato ele diz já o prazo que tem. Então você vai ficar a mercê, o banco cancelou. Quem vendeu não recebeu o recurso. Ele tem um prazo legal para estar, vai ficar cancelado aquilo. Aí virou uma simples promessa de compra e venda. E depois que termina o financiamento, né? Se quitar, né? Quando quitar o financiamento, aquilo ali já é uma escritura. Você tem que só que dar baixa. Isso, aí vamos lá. O contrato de financiamento, ele é uma operação que ele vai ser misto lá. Aí ele tem força de escritura pública, ele é levado a registro, e no momento do registro são praticados 2 atos. Vai ser praticado o ato propriamente dito da venda do imóvel, né? Onde, por exemplo, a Pernambuco Construtora vendeu o imóvel a Guilherme, mas Guilherme quitou através de um financiamento, né? Então, Guilherme pega esse próprio imóvel e dá em garantia ao banco daquele crédito que ele pegou para poder pagar a construtora. Então, a parte é proprietária, mas é uma proprietária que na verdade está alienado ao banco. A propriedade aí se transfere provisoriamente ao banco, que está a casa da alienação, né? É a garantia do banco. A garantia do banco. Quando ele quita o financiamento, pega a carta de quitação, leva para o cartório de imóveis e faz a verbação. Aí o bem fica livre. Mas também é uma coisa que às vezes o cliente, não, quitei no fim do banco e não leva para o cartório, né? Tem que levar também. Isso. Porque senão ainda fica lá registrado que ainda está alienado ao banco. Não é isso? Meu filho, não é brincadeira. E depois o banco faz a incorporação de um banco no outro para achar essa documentação depois é um rolo danado. Vamos lá. O ITBI a gente já falou, já vou pular essa pergunta. Aqui, essa aqui também a gente já falou. Por que o registro de imóveis é tão importante que pode acontecer com quem não finaliza o processo? A gente já falou também. A pessoa não pensa nesse risco, né, Guilherme, que está correndo, né? Se ele não registrou, não é dele, ponto. Só é proprietário quem registra no cartório de imóveis. Isso. Né? Da publicidade e RH Umnes, né? Isso. Exatamente, aquela questão de posse e propriedade, né? Qual a diferença? Exatamente isso. A pessoa pode estar usando e não ter a propriedade do imóvel. Do bem. Né? Acho que só por exemplo, não vai poder pegar, você não pode utilizar o bem como garantia de pegar um empréstimo, por exemplo, disso. Não fica o patrimônio seguro para os filhos, principalmente também. Nem fica, né? Fica lá em nome da empresa. Uma coisa que deve estar aqui no roteiro, Guilherme, que eu vejo muito, que a gente até estava falando antes, é a questão do registro civil, registro do Estado Civil. A documentação das partes. Né? Isso é o que rola tanto aqui, quando vai tirar financiamento. A turma da gente de registro é o que mais tem, que a pessoa, vamos lá, se juntou, né? Sou casada, moro junto, mas, sei lá, bota lá como casada, mas... E, na verdade, só está junto ou tem união estável, né? Então, vamos lá. Deixa eu tentar explicar um pouco os estados civis. Então, a gente nasce solteiro. Todo mundo que nasce solteiro. A pessoa ou se casa, ou permanece solteira a vida toda, e pode ter uma situação de fato que é a união estável, mas daqui a pouco eu explico, deixa eu explicar primeiro os 3 estados civis. A pessoa casa, e efetivamente se casou, aí tem que ter o registro do casamento, disso. Aí a pessoa que se casa, ou ela fica viúva, ou então ela se divorcia hoje em dia. Né? Tem os casos mais antigos que você vai falar em desquite, em separação, mas hoje em dia se divorcia direto. Para você ter união estável, você é obrigado a ser ou divorciado, ou solteiro, ou viúvo. Então, quem é divorciado, solteiro ou viúvo... Sim, então quem é casado não pode ter união estável. Tem uma decisão recente do Tribunal Superior que não reconhece. Você é casado, mas tem união estável. Se tiver a separação de fato, se tiver uma separação judicial, uma separação de fato comprovada, pode ser feita uma escritura pública de união estável. Mas dá mais trabalho. Mas dá mais trabalho isso. Porque ele teve uma decisão, acho de um ano ou 2 anos, que quis proteger a família e não estava reconhecendo isso como uma união estável, não.
Mas vamos lá. E se a pessoa tem o estado civil de solteiro, divorciado ou viúvo, ou separado, que tem gente que se separou e não concluiu o divórcio. Né, isso também, se separando de corpos, né? Que é a separação de fato disso. Aí tem que estar, se está separado de fato, está casado ainda. Aí não se comunica porque deixa de se comunicar na data da separação. Aí acaba, o patrimônio é partilhado até o momento da separação. Depois que se separa, acabou. Aí tem que comprovar qual é o status da separação. Mas complica, de fato, para fazer a documentação. Então, além desses, se tem esses 3 estados civis, solteiro, divorciado e viúvo, você tem que declarar ainda se tem união estável ou não. É uma exigência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que tem um provimento que exige que os cartórios, quando forem fazer as escrituras públicas, e também os de registro de imóveis, quando vão registrar os contratos de financiamento, a pessoa ela tem que dizer se tem união estável ou não. Se tiver, tem que levar a união estável formalizada ou formalizar a união. Se não tiver, basta essa declaração. Isso aconteceu porque... Se ela disser que não tem e tiver... Está cometendo crime. Eu acho, né? Você está dizendo um estado civil que não é real. Você está então fazendo você tem que dizer... talvez uma falsidade ideológica, não sei, isso. porque você vai dar informação inverídica num documento público ou num registro público. Né? Isso, se tem a união, não, mas isso, não né? Você está fazendo coisa errada. Você tem que informar o estado civil real que você é. Até porque a união estável ela foi equiparada a casamento, né? Por isso que quem é casado não pode ter união estável. O cara está casado com duas vezes. Não tem como estar casado 2 vezes, entendeu? Os efeitos da união estável são equiparados aos efeitos de casamento, é igual, digamos assim. Não tem na questão sucessória, é igual. E na aquisição de patrimônio também é igual. Então, por isso que tem que determinar se é ou não, e é obrigado a você qualificar o seu companheiro ou o seu cônjuge, independente do regime, né? Alguns regimes vão se comunicar pelo próprio regime, outros regimes não vão se comunicar, mas você faz aquela qualificação ainda deles lá, para poder proteger que era aquela pessoa naquele momento que você estava, né? E eu vejo também clientes que chegam aqui para fazer registro que se separaram. A gente se separou amigavelmente. A gente não fez divórcio, certo? E a pessoa tem que entender que se não fez, né, o divórcio, ou se não foi, a pessoa vai continuar casada pro resto da vida. A pessoa tem que entender podem, isso. Talvez estar só separados de fato, mas o título que vocês teriam que otorgar teria que ser pelos 2. Aí poderia colocar os 2 se declarando separados de fato. Isso, mas se vai tirar financiamento... Vai ser complicado. Está casado. O banco não vai aceitar. Não. O banco não vai aceitar. Você tem que ter sua certidão de estado civil. Você vai qualificar dizendo que são casados pelo regime tal, os quais se declaram separados de fato desde o dia tal. Mas eles são casados. Isso. Porque o estado civil dele é casado. E nesse caso, os cônjuges teriam que assinar o contrato de financiamento? Os 2. Os 2, né? Aí você vai ser separada, vai tirar um financiamento em nome dos 2 e só uma pessoa vai pagar. Um exemplo, né? Catastrófico, sei lá. E o outro vai ter direitos ao... Mas isso é complicado, porque, veja, a questão do financiamento bancário ainda passa pela regra dos bancos, né? Que eles têm um ordenamento jurídico próprio deles, assim. Então, assim, é importantíssimo. Acho que o banco não aceita, não. Essa questão da pessoa atualizar a questão do estado civil. Real. Né? Se divorciou, não adianta se separar. E levar a documentação, né? É importante você manter organizado o seu RG, o CPF, né? Pode ser, ou a CNH, quem tem os 2 documentos. Está começando a se ter o registro... Ai, meu Deus. Está começando a ter... A se ter o registro único, né? Onde o CPF vai passar a ser a identidade nacional das pessoas. Pernambuco já começou a ter a emissão desses documentos também. Tem a questão do... Quer dizer, eu sou separada, eu sou casado, mas tem que ter documento mesmo. Não adianta, né, a pessoa dizer. E quando vai tirar financiamento... E a união estável não é estado civil, tá? Quando você vai fazer o contrato lá, a união estável não é o estado civil. Apesar dela se equiparar a um casamento, é uma situação fática. Ela gera efeitos... Então, a pessoa ou vai ser solteira, ou vai ser viúva, ou vai ser casado ou divorciado. Ponto. Pode ser ainda separado, porque foi de uns anos para cá que se extinguiu a separação, se fez o divórcio direto. Eu não me lembro qual foi a emenda à Constituição que se permitiu isso. Né? Mas os anteriores, enfim, ficaram a questão da separação disso. E é importante a pessoa estar
atualizada, né? Como é que eu posso dizer? Porque a pessoa às vezes, não, eu me separei. Quando eu chego, vai comprar apartamento aqui, não se lembra dessa história. Quando vai financiar, não averbou. Tem também essa questão você faz o divórcio, mas não averba, também não resolve. Tem que levar. Você faz o contrato de divórcio e muitas vezes não averba. Tem que averbar. Eita, a gente andou para frente já em Habits, vamos voltar um pouquinho. Eu trouxe até aqui para a turma. Tem muita gente que nunca nem viu, né, essa pessoa que está aqui. A gente falar um pouco sobre explicar o memorial de incorporação. Muitas vezes eu vejo, sabe, Guilherme, a pessoa dizer esse empreendimento tem memorial de incorporação, aí a pessoa faz sim, a pessoa não sabe nem o que é. Mas disseram a ele que, olha, pergunte se tem memorial de incorporação. A pessoa não sabe nem o que é um memorial de incorporação, né? O que é? Mas mandaram eu perguntar, disseram que eu só posso comprar apartamento com memorial de incorporação. Tem ou não tem? A pessoa não sabe o que é, né? Mas vamos lá tentar ajudar. O memorial de incorporação, tem uma lei que rege, né, vamos dizer, as incorporações e os condomínios edilícios, acho que é a lei 4.591. E lá ela diz quais são os requisitos que tem, e é ela que autoriza a venda mediante o registro do memorial de incorporação, salvo engano. Então, para comercializar, é imposto por lei que esteja com o memorial de incorporação. Para você comercializar o empreendimento, ponto. Está registrado lá. Então, na matrícula mãe do terreno, aquele terreno, onde vai ser erguido o empreendimento, vai estar lá registrado o memorial de incorporação. O que é o memorial de incorporação, a grosso modo? É um conjunto de documentos que atestam, vamos dizer assim, as certidões do incorporador, onde ele vai mostrar as certidões, ele vai ter que anexar certas distribuições de ações negativas, de protesto, de tributos, que está crítico de tributos, essas coisas, onde ele vai falar do empreendimento, as características do empreendimento, acabamentos do empreendimento, minutas de convenção, o projeto aprovado lá. Então, a pessoa vai saber o que é que efetivamente está comprando. É uma segurança para o comprador disso, né? E o memorial de incorporação, uma vez registrado, é importante atentar que precisa se fazer a concretização da incorporação, que ele só tem validade, salvo engano, de 180 dias. Isso. São de 6 meses. Você pode tirar, não pode tirar um memorial e não realizar. Você não é só fazer o memorial. Então, você faz o memorial, quando você faz a primeira alienação, já concretiza a incorporação e aí ele fica Ele vira eterno, uma incorporação real, né? Ele fica eterno e pode, inclusive, ser feita aquelas escrituras de frações ideais. Se for com recursos próprios, pode ser feito de frações ideais. Existem outras hipóteses também, que é através de um requerimento mostrando algumas notas fiscais da incorporação, da construção, se faz um requerimento no cartório de imóveis e se consegue fazer uma concretização também da incorporação. Isso. Aí, estando com esse memorial registrado, é uma segurança de quem está comprando, porque ele vai ver que aquela empresa, ela tem, né, vamos dizer assim, ela tem aquela capacidade de fazer aquela construção, que você vai ver a análise da documentação. Então, se ali você vai ter certidão de tributos, você vai ter... Isso, vamos lá, passear aqui, né? Passear aqui por isso. Que às vezes também o próprio corretor não entende por que demora tanto para tirar um memorial de incorporação. É entender que você só tira o memorial se você tiver 100% regularizado. Em tudo, né, Guilherme? Em tudo que exige, tudo que se exige para o empreendimento ser incorporado, você tem que estar regularizado. Então, às vezes, tem uma pendência, uma besteira de um terreno que você não consegue estar regularizado em alguma coisa, né? Aí tem Sem memorial, nenhum banco financia. Pronto, a maior prova da segurança você já tem aí. Nenhum banco vai financiar isso. Olha, é muito documento. Eu já tive uma curiosidade, né? Depois de pegar um desse pronto, se eu vou ler agora tudo que a gente fez. A metade eu já desisti, porque eu disse, eu vou ler tudo. É bem burocrático. Eu vou ler a escritura, eu vou ler quem são, eu vou ler quem é. Ele vai ter as características, vamos dizer, do empreendimento, as frações ideais que tem, vai dizer as áreas, as frações ideais de cada unidade. Como você falou, o acabamento, já está aqui registrado. Tem os acabamentos, vai dizer mais ou menos os materiais que vão ser utilizados na obra. É um documento que é muito importante, de fato, e que vocês levam muito a sério isso. Assim, não é missa de corpo presente não, mas de fato vocês são muito responsáveis nisso. Né? Doutora Ana, a pessoa disse que eu nunca vi uma pessoa tão cri-cri para tirar muito esse competente. a bicha é danada, cri-cri do cri-cri. E a gente fala muito isso, porque a gente sabe da dificuldade que é para ter.
Então, se a empresa conseguiu, né, se aquele empreendimento... Você vê, são uma série de certidões negativas também Olha, você tem que olha apresentar. só, olha a quantidade. Estou vendo aqui, por exemplo, uma certidão criminal. É certidão demais. Né? A pessoa não... certidão de E aí, na CND. verdade, é o seguinte, o comprador ele vai saber como é que está o incorporador no momento em que ele está comprando. Isso. Porque se tiver apontamento de alguma coisa, vai estar aí, entendeu? Também. Se aparecer algum débito da empresa... Isso, vai estar aí. A empresa está com alguma coisa, vai estar Um memorial de incorporação. registrado. Né? Então, a gente, inclusive, às vezes, sabe, Guilherme, eu até incentivo o cliente, se a pessoa quer ver o que é um memorial, até eu incentivo a levar para o cliente ter noção do que é um memorial, de ele poder pegar, se, por exemplo, ele tem os quadros da BNT, os quadros diários da BNT, quadros, isso aqui é importantíssimo a pessoa saber, né, o que está comprando. Então, pessoal, quem quiser, tá aqui disponível, mas essa maçaroca, assim, quantidade é um toda direito aqui. de todo comprador, Isso. né, de ter acesso ao memorial do empreendimento que está adquirindo, né? Vamos lá, acho que a gente está chegando aí ao fim, tá? Se tiver alguma coisa mais que a gente não tenha falado, tu me ajuda aqui. A questão de patrimônio de afetação, a gente já falou. Eu acho que, né, que deixou... Inclusive, existe até um incentivo, né, fiscal para que a empresa faça seu patrimônio de afetação. Né? Que é uma blindagem, mais uma segurança para os clientes que vão comprar unidades naquele empreendimento imobiliário. Que há uma blindagem, uma separação do patrimônio, né, como eu falei antes, do patrimônio do objeto da incorporação, daquele terreno, do que vai ser acrescido nele, né, das ascensões que vão ter nele, do que vai ser edificado no terreno, do patrimônio do incorporador. Então fica blindado de tudo o que for do incorporador. O que eu geralmente explico todas as contas, todas as movimentações financeiras. É aberto um CNPJ novo, né? Vocês até constroem com a empresa própria para cada construtora, né? Vocês fazem uma SPE própria, ainda mais ainda, né? Você ainda faz uma SPE individual para cada empreendimento, CNPJ. Porque antigamente o pessoal deixava numa construtora só e ficava, para você tirar aquela CND que ela não é obrigada para verbal habitus, mas ainda há o dever de pagar os tributos da obra. Até para você provar como é que você provar depois que você fazia o recolhimento do CNPJ, como é que você ia saber de qual obra era aquela, né? Você ia abrir aquele SEI de cada obra e tal. E querendo ou não, né, Guilherme, uma empresa, por exemplo, feita a Pernambuco, que tem diversos empreendimentos. Vamos lá, imagine que eu esteja em 10 obras ao mesmo tempo. É natural que uma obra tenha um resultado diferente da outra. Pode, né? Nem todas as obras têm o mesmo resultado, nem todas as obras têm a mesma velocidade de venda, nem todas as obras vão ter o mesmo retorno para a empresa. E pode acontecer de uma estar um recurso mais apertado e a empresa ter que aportar. Né? Então, protege a pessoa de que não está pegando recurso das outras obras. Fica blindado mesmo. Fica blindado e que aquela obra, né, será construída e erguida com recurso daquele empreendimento. Ele não vai responder por nenhum outro problema que a empresa tenha, entendeu? Ela está destrito àquela incorporação. O patrimônio de afetação está afetado ali pela incorporação. Eu sei que aquela história da Incol foi muito trágica, mas eu acho que o mercado imobiliário é outro, né, depois daquilo ali, porque teve muitas leis, muitas situações que vieram para proteger, né, o comprador. Depois daquela situação catastrófica, eu acho que o cliente e o próprio mercado imobiliário teve muito a ganhar. Evoluiu muito, Evoluiu né? muito para que nada daquilo aconteça. Tem mais alguma coisa, Guilherme, que a gente não falou? Olha, foi tanta pergunta que a gente teve. Ia ser o dia todinho aqui de pergunta no Instagram, que o pessoal falou. O que eu acho que pode acrescentar. Uma coisa que eu me lembrei, desculpe, tá aqui, última perguntinha. Que muita gente não sabe o que é usufruto. Tá, vamos lá. Usufruto, explica aí o que é usufruto. Vamos falar de novo um pouco de propriedade. Vamos dizer que, a grosso modo, a propriedade ela se divide. A plena, ela vai se dividir na nua propriedade, que seria terra nua, e no usufruto seria o direito de usar, fruir do bem e gozar, mas também não vai ter a questão do... Você não vai ter o poder de disposição da nua propriedade. Você vai poder usar e dispor, você não pode vender, ceder onerosamente, vamos dizer, os direitos de usufruto sem anuência do no proprietário. Porque imagine o seguinte, eu sou no proprietário, você é usufrutuária, aí você cede o direito de usufruto para
A, que depois cede para B, que depois... Eu nunca vou ser mais proprietário do bem, eu só tenho a nova propriedade eternamente. Então, para você poder fazer essa cessão onerosa desses direitos de usufruto, ou gratuitamente isso, através de doação, vai precisar, vamos dizer assim, da minha anuência a isso. Agora, caso eu seja proprietário pleno do imóvel, eu posso reservar o usufruto para mim e lhe dar a nua propriedade disso. É o que geralmente os pais fazem para os filhos. Isso quer dizer, quando compra em nome dos filhos, com usufruto dos pais. Porque o que é que eles querem aí? Já antecipar uma sucessão. Então, eles querem ter o direito de usar e gozar do bem, usufruir do bem, por isso que tem o usufruto. E quando ele falecer, o usufruto se extingue por força, por determinação legal. Uma das hipóteses de extinção do usufruto é pelo óbito. Se faz a Cefaz, a Secretaria da Fazenda Estadual, se paga um imposto incidente sobre isso, que é o ITCMD, o imposto de transmissão, causa morte e doação, se recolhe e se leva no cartório para baixar esse usufruto. Então, enquanto vida tiver a pessoa, ela vai usar, gozar e sem dispor dos direitos de usufruto, sem poder dispor do direito de usufruto, do bem disso. E os filhos, nesse caso, teriam a nua propriedade do bem. Quando o pai falecer, se extingue o usufruto, se consolida a propriedade plena nele. Isso é uma das hipóteses que tem. Então, o usufruto é isso, é você poder usar, gozar e dispor do patrimônio. Você, como advogado, você acha que é uma coisa boa de se fazer? Você orientaria seu cliente Depende da idade dos filhos, depende da quantidade de patrimônio que a pessoa tenha. Porque, na verdade, você pode deixar no seu nome e... Vamos lá. Agora, nesse exato momento, a gente está passando por um período interessante. Né? Até 29 de fevereiro está com a redução de alíquota de imposto na Cefaz, aqui no estado de Pernambuco. E pode ser bom para se fazer um planejamento sucessório e se aproveitar e se fazer doações de nua propriedade de imóveis disso. Então, acho que cada caso deve ser analisado, mas se é um imóvel definitivo da família, que não vai ser vendido aquilo, né? Se já é a moradia final, vamos dizer, daqueles pais, eles podem se antecipar e fazer isso, porque, por exemplo, fazendo agora, eles vão ter uma redução que vai chegar de 8% a 2%. Em vez de você pagar 8% sobre o bem, você vai pagar só 2%. Mas, assim, esse 8 ou 2 é sobre a base de cálculo da nua propriedade, né? Que ela é 2/3 do bem. Ainda tem uns detalhes ainda aí para a Secretaria da Fazenda, quando vai fazer essas transmissões gratuitas, que é pago ao Estado. Você tem que estar muito ligado nisso. Olha a diferença, de 8 para 2. Aí você tem... Para ela, a nua propriedade é 2/3, o usufruto é 1/3. Aí você faria uma doação da nua propriedade, ou seja, desses dois, incidir 2% sobre 2/3 do valor total do bem, nesse exato momento, ia pagar o imposto, fazer essa escritura e levar a registrar. Quando falecer, aí vai pagar sobre 1/3 do bem a alíquota que tiver vigente à época do óbito. Se tiver 8%, se majorarem... Sim, naquele momento que for fazer a... Isso. E a pessoa não pode, vamos dizer assim, fazer... ainda que seja um único bem, né, você pode doar numa propriedade e reservar usufruto, que com a reserva de usufruto você não está dispondo da totalidade do seu patrimônio, né? E você, para fazer doação, você não pode doar tudo que você tem. Você tem que doar, mas ter bens suficientes à sua própria manutenção, né? É uma exigência legal isso. E quando você faz a reserva do usufruto, tem isso. Você está garantido. Eu vejo os clientes, quando os filhos são muito novos, aí vai casar e se casar com comunhão parcial de bens, mas não vai ser adquirido depois? Por que você não deixa só em nome do filho? Por que bota em usufruto do pai, entendeu? Qual é o medo que a pessoa tem? Qual é o risco que um pai que está comprando um imóvel em nome do filho, por que ele deve colocar o usufruto dele? Qual é o risco que ele corre? Porque se está em nome do filho, vai registrar em nome do filho, patrimônio é do filho. A não ser que ele vá brigar com o filho, né? O filho está com ódio do pai, o apartamento é meu. Eu aconselho sempre a questão do usufruto ao pai ter, quando o bem vai ser de fato usufruído por ele, entendeu? Sim. Não só por uma questão de segurança, né? Se for usufruir verdadeiramente. Né? Vamos lá. Eu doaria a nua propriedade e reservaria o usufruto que fosse meu. Isso aí, sem dúvida nenhuma, aproveitando esse benefício com a redução de alíquota é muito importante, né? Muito grande. É uma economia gritante isso. Então, doar numa propriedade do que puder doar dentro de sua capacidade financeira, obviamente, né? E reservar o usufruto. Para um pai reservar o usufruto de um bem que ele está comprando para o filho, eu acho que aí ele pode fazer... É melhor ele fazer a doação, entendeu? Do dinheiro para fazer a compra daquele bem,
com a cláusula de comunicabilidade, ou ele doar aquele imóvel... Existem outros mecanismos que não seja a questão do usufruto. Se ele está comprando, é ele que está comprando, se o dinheiro é dele, não é do filho, vai incidir imposto de doação. Então ele tem que estar bem assessorado aí. Quando chegar no momento, se o filho não tiver renda para comprovar, ou ele vai cair num problema numa malha lá na frente, e vai ser chamado pela Receita, e vai pagar 27.000% sobre aquilo, em vez de pagar o imposto de doação lá. Ou então... Sim, você pode fazer a doação no momento que tiver. Ou então o pai... Aí o que é que pode acontecer? O pai pega, compra o imóvel e doa só a nova propriedade para o filho para não se comunicar, entendeu isso? Mas não precisa. Se for comer o parcial de bens, a doação já não se comunica. Se ele está reservando qualquer dúvida, contrata Guilherme, é melhor. Guilherme, quero contratar os seus serviços, porque eu vejo que tem muita essa coisa do medo, né? Do direito ao apartamento. Eu estou dando para o meu filho, mas diz meu filho... Acho que tem medo, às vezes, de divórcio, entendeu? Deve ser algumas coisas. É a forma de estar blindando, assim. De blindar o patrimônio da família. Às vezes é o único, como você está dizendo, às vezes é o único patrimônio. Mas existem algumas formas para a gente fazer, assim, não só essas, sabe? Tem que ver direitinho isso. Se ele está comprando, a numa propriedade para o filho e usufruto para ele, o filho vai ter que ter o dinheiro de pagar essa nova propriedade. Senão ele vai ter um problema lá na frente com a Receita Federal, entendeu? E a alíquota vai ser maior do que o do imposto de doação. Porque quando você faz isso, o apartamento é dos filhos. Ponto. Não é isso? A nova propriedade seria. Isso. Não é? É dos filhos. Porque... vamos dizer assim, em Recife, ele está no imposto de renda dos filhos. Essa questão do usufruto de uma propriedade é interessante, porque, por exemplo, se você for pegar para um município, se for uma seção onerosa, para um município, a base de cálculo do usufruto é de 50%, da não propriedade é de 50%. Lembra que eu falei que na questão da gratuita, que não é onerosa, é 1/3 para o usufruto e 2/3 para a não propriedade. Então, se o filho tem recursos próprios para pagar, ele vai pagar 50% sobre a não propriedade, e o pai vai ficar com usufruto. Agora, se essa nova propriedade está sendo adquirida na constância, a ideia dele é blindar o patrimônio, num casamento, vai se comunicar do mesmo jeito. Tem que ver como é que está fazendo, entendeu? Aí, por isso que, de fato, é importante estar bem assessorado nisso. Principalmente quando envolve essa questão sucessória, de blindagem patrimonial. Né? Porque o imóvel é um bem que é mais complexo, de fato, você comprar. Você não compra todo dia. Isso. E é de longo prazo, né? É de longo prazo e existem as formalidades legais, assim, é imposto os ritos, né? E geram alguns direitos sucessórios, né? Sucessórios tanto no caso, e vou dizer assim, matrimoniais e patrimoniais também. Né? Divórcio. Isso. Se comunica, se não comunica, morte, né? Morte, herança, né? Se tem ou não tem, tem que... na verdade, quando se vai casar e comprar, quando se vai se casar, o correto era se consultar advogado para poder ver a questão dos regimes de bens. E quando se vai adquirir um bem, também. Né? Procurar um advogado e um cartório de sua confiança. Eu digo muito isso, sabe, Guilherme? Quando você vai casar, você está fazendo, é um contrato que a pessoa está fazendo, né? Casar não é só você ir no cartório e dizer, casei. Mas casamento é justamente um contrato. Isso. Um contrato que é celebrado entre as partes lá. E que vai tem dizer diversas... que é que vai regir. Isso. E às vezes a pessoa fica, não, mas vai pensar que eu estou com não sei o que. É só a pessoa se informar do que aquilo significa para a vida da pessoa. Às vezes eu vejo a pessoa, eu tenho vergonha de dizer que eu quero, parece que eu estou interessado no patrimônio, ou que não. Eu acho que às vezes as pessoas ficam com medo de perguntar qualquer coisa relacionada a isso, mas é importante a pessoa se informar. A pessoa se informar, eu casei, vou para o cartório, vou registrar, né, meu casamento. O que é que isso significa para a minha vida? Significa isso. Você tem um contrato, e esse contrato significa que isso assim, para comprar imóvel é assim, para vender imóvel é assim, para um filho é assim, né? A questão como a gente está falando, por exemplo, recursos de cada um, se o recurso... Hoje a gente coloca no contrato da gente por questão de imóvel, estou me lembrando disso, porque antigamente a gente não colocava no contrato nosso a questão de percentual tem que ter, a gente não tinha. Tem que ter por causa da DIMOB, que é exatamente, é por conta da DIMOB. Hoje já meio que, entre aspas, obriga o casal a sentar e discutir sobre esse tema, porque vai estar lá 50% de Guilherme, 50% da esposa, um exemplo. Que dependendo do regime de bens, ainda que o dinheiro saia de A ou de B, o que vai ditar a regra ali é o regime de bens. O regime de bens. Mais até do que o que se for comer um total de bens
pode sair o dinheiro do bolso só de um, mas é dos dois. É dos dois. E o de casamento também, do comunhão parcial também. Só separação total é que não vai fazer isso. Sabe? Eu acho que isso importou para quem é casado, por exemplo, e a mulher se não trabalha e for, por exemplo, dona de casa, e se botar lá na DIMOB, que é 50% de recurso dela, ela tem que declarar. A questão da DIMOB é mais para fazer a composição de renda e de capacidade de pagamento para não ter problema na. Eu misturei um pouco, Federal, né? Mas é mais ou menos. Mas é importantíssima essa questão de fato da DIMOB, porque é uma obrigação que a construtora tem de comunicar e que o casal precisa informar isso, porque eles têm que comprovar essa renda, né? Se eu disser que tem 50% de cada um, se tiver uma das partes que não declara imposto de renda, vai dar problema lá na frente. Pode ser porque eu vou declarar que recebi 50% de recurso daquela pessoa, e se a pessoa não declara... Aí se eles não fazem uma declaração informando que são casados, que é marido e mulher, que tem... Isso, vai dar bronca. Tem lá aquele campinho que você bota se tem cônjuge, se não tem, entendeu? Ali não é só... Lá no campinho, quando você começa a declaração que tem lá, se você tem cônjuge, ali é união estável, que for, você tem que colocar aquilo ali. Não adianta esconder quando você for comprar um imóvel, se for, que a gente vai declarar o correto, né? O que mais, Guilherme? Mais alguma coisa que a gente não conversou? E a lista acho que tá bom. Tu tens alguma coisa a mais que vale a pena? A gente pode falar, acho que das documentações básicas gerais, que eu acho que a gente falou, mas talvez eu não tenha sido claro. Você se preocupar é o imposto de transmissão, que é o ITBI, se for ato oneroso, o ICD, que é o imposto de transmissão, se for ato gratuito, né? A certidão de propriedade. Como é que a pessoa sabe que é o ato gratuito? Se é uma doação que não tem valor em dinheiro, vamos dizer, desembolso monetário, é gratuito. Por exemplo, o pai vai doar para o filho a nova propriedade, então vai ser o ICD. Então vai ter que ter o ICD pago, a certidão de propriedade válida, a questão da marinha, se vai ser negativo de marinha... Tem que ter a CND. Tem que ter a certidão negativa, se na matrícula não dissesse mas o ideal é sempre, de fato, tentar procurar essa certidão. O laudêmio vai precisar ser pago, se for de marinha, aí vai ser pago o laudêmio, né? Aí tem o imposto, e teria a negativa de IPTU, negativa de bombeiro e a negativa de condomínio, se for. Ainda exige a de condomínio também, exige, né? Mas esses três podem ser dispensados, porque são obrigações rei persecutórias, são obrigações que seguem o imóvel, segue a coisa. Então quem compra assume a responsabilidade pelo pagamento se tiver dívida, digamos ali, entendeu? Então assim, você não é obrigado a apresentar. Ou você apresenta ou dispensa. É obrigatório ou a apresentação ou a dispensa de apresentação. Que teve também uma mudança com relação a essa questão do IPTU, né? Porque antes você podia transferir um débito. Não, você podia transferir em parcelamento. Não tinha isso, que não pode mais, você tem que estar quitado, né? Isso, o IPTU. Não, vamos lá. O IPTU, se transfere, quem está adquirindo o imóvel, ele assume aquela dívida. A dívida passa a ser dele. Se tiver parcelamento, passa dele, é dele. Ele continua, ele não está em dia, vamos dizer, né? Ele o parcelamento é daquela dívida de um imposto que é a obrigação do bem. O titular do bem é que tem que pagar aquele imposto. Então, se eu transfiro o imóvel para você, esse imóvel tem débito de IPTU e eu parcelei o débito de IPTU, esse parcelamento vai passar para o meu nome. Vai passar para o seu nome. Não é que ele segue o bem, então ele é do imóvel, entendeu? Então, a pessoa que está comprando apartamento usado, se eu deixar de por pagar, exemplo, tem que... vão cobrar você, porque você é que vai estar lá. O próprio, por exemplo, em Recife, os próprios cartórios de registro de imóvel já comunicam diretamente ao município. Ele já faz uma declaraçãozinha também e informa quem é o proprietário que está lá. Por isso que a prefeitura saiu protestando todo mundo que está com débito de IPTU. Com débito de IPTU, que não adianta mais. Ligou um colega meu que o pai vendeu um imóvel em 2014. Está escriturado, está registrado, mas quem fez na época esse contrato para ele, ou ele não contratou um despachante para fazer, ou ele mesmo foi fazer, enfim, ou o comprador não fez a averbação no município. Acabou. Aí, 20 anos depois, o protesto no nome do pai dele. E o imóvel está registrado na venda já, porque não está atualizado lá. Aquela questão de que é importante está registrado, tá vendo? Não 20 anos depois já aparece o débito. E estava escrito em dívida ativa, não estava prescrito. Esse negócio de IPTU é fogo. Eu tenho um flat, um imóvel em Gravatá. E como aqui na empresa sempre se tira Serasa do meu nome, certidão, né? Por conta de questão de financiamento e tal, tem que estar... quem for me vender qualquer coisa tem que ter certeza que eu vou pagar, porque eu não posso ter nada. E apareceu um débito de IPTU de Gravatá. E eu realmente não tinha pago, porque era tão difícil de pagar. Não paguem em qualquer banco, não paguem não sei o quê. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou juntar e pagar uma vez. Eu esqueci de pagar. E ficou lá o débito.
Até para baixar no cartório. Eu paguei, quitei e não conseguia baixar. Não conseguia... Que o município não fazia a comunicação. Exatamente. Pronto, eu disse, meu Deus, Aí não era melhor ter pago logo certinho. Era uma falha aí do município, né? O Isso. município menor, ele não... Não tem. Guilherme, eu queria lhe agradecer. Isso é um presente, para Guilherme. Olha aí. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi ótimo. Sim, tu queres aproveitar aqui, o que a gente tinha milhares de pessoas aqui assistindo a gente, sei lá, abrir, milhões de pessoas. Eita, Abra que linda. essa, olha aí. Ah, tá. E ainda é pessoal, intransferível, Olha aí. incomunicável. Como é bem, não se comunica com ninguém, Legal. intransferível, você vai ter que botar aí na sua herança para incomunicabilidade. E deixa eu te dizer, se a pessoa quiser te contratar, tem algum canal que a pessoa te acha, tu queres Posso deixar? dar meu telefone? Deixa. Diga. 981, né? 988999324. Pronto, por favor. Ou então no e-mail tem também o adm@conceitoconsultoria.net. Porque eu não disse o nome da tua empresa, né? Que É a Conceito Consultoria. adm@conceitoconsultoria.net. Ótimo. Minha gente, por favor, contrate Guilherme. Não façam sem... É a mesma coisa da pessoa. Diz, não, preciso não. Aí, é de despachante. Aí faz, não, preciso não, que não vai vir... Termina pagando mais caro, A gente né? sempre tenta, vamos dizer assim, tornar menos burocrática essa atividade que é tão burocrática, né? Às vezes a gente conversando, acho até informalmente antes do Podpack, você estava falando que às vezes os clientes ficam arretados, né? Assim, não entendem uma coisa. Mas não é uma atividade fácil, né? Você vende... É um produto assim, que é extremamente não burocrático. Não adianta ter raiva da Pernambuco Consultora. Não tem como. Não adianta, faz parte. Você vai comprar do um processo. terreno, tem que regularizar aquele terreno, tem que preparar o projeto. Isso. Depois do projeto tem que preparar esse documentozinho aí. E fora seguir uma construção Isso aqui inteira. é para qualquer coisa, né? Não é um Isso bolo que você vai numa padaria, pede um bolo, um pão. Quero um pão. Vai pegar tá de um forno, botou e tirou. Não é isso, né? Não adianta ficar com raiva da Pernambuco Consultora. Não adianta, porque a pessoa tem que fazer. Né? E ficam, às vezes, os clientes ficam bravos, porque às vezes não entendem que a exigência não é nossa. E eles precisam regularizar e transferir a propriedade para o nome deles para não prejudicar quando vocês vão fazer os outros memoriais, né? Porque a empresa é uma empresa à parte, mas vocês são sócios, né? Exatamente. De uma empresa, da outra empresa, aí para não ter a certidão dos sócios sem estarem negativas, né? Exatamente. Por causa de terceiros que não registrou e que gerou algum débito. É isso, obrigada, Guilherme. Obrigada, pessoal. Vocês vão nos achar no Instagram, Pernambuco Consultora. Meu Instagram também, Mariana Vanderlei 1. Mandem perguntas, mandem dúvidas. Se inscreve no canal da gente do YouTube, pessoal, por favor. Porque senão o YouTube não vai saber que você quer ser impactado pelo conteúdo que a gente gera aqui, tá? Se inscreve, dá um like ou até um unlike também, porque aí a gente fica sabendo que você não gostou. Mas, obrigada, Guilherme. Eu que agradeço. Massa. Um abraço. Muito bem. Todo mundo sabendo de tudo agora.